Fala oi, bom dia. Rapaz. Bom dia. Fala oi. Oi. Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2024. Ó, as maritacas tá tudo ali no jasmim. O João não para. Essa noite aqui ele ficou um pouquinho dengoso demais. Então hoje ele não foi pra escola, que o tempo também tá meio friozinho hoje aqui. Tá garoando um pouco. O céu tá tudo cinza. E é isso. Mamãe Tô acordando ainda. Mamãe tá cansada ainda, né? De ficar acorda, vai. A gente revezou um pouquinho, mas ela fica sempre mais, né? Porque ele exige. Olha lá, ele olhando as maritacas voando aqui. Vamos pra palavra? Vamos. Então, livro de 2 Samuel, capítulo 17. Fala assim: Aitofel, o conselheiro, né? Que era de Davi e virou a casaca, disse a Absalão: se eu tiver 12.000 homens ao meu dispor, sairei em perseguição a Davi ainda esta noite e o atacarei enquanto ele está desanimado e fraco. Então ele e seus soldados entrarão em pânico e tratarão de fugir. Irei atrás do rei e matarei só o rei e trarei todos os seus homens para você. Absalão e os líderes de Israel aprovaram o plano de Aitofel. Mesmo assim, Absalão resolveu ouvir a opinião de Husai, o arquita, aquele que Davi mandou como espião, né? Quando Husai chegou, Absalão contou a ele o plano de Aitofel e perguntou: qual que é a sua opinião, Husai? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se você não estiver de acordo, pode falar. E Husai respondeu: dessa vez, na minha opinião, o conselho de Aitofel não é bom. Você conhece o seu pai e os homens que ele tem. Eles são guerreiros valentes. Além do mais, estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. E seu pai é um soldado experiente e não irá passar a noite com as suas tropas. É provável que ele já tenha se escondido em alguma gruta ou caverna. E quando ele sair do seu esconderijo para atacar e derrubar alguns dos seus homens, haverá pânico no meio das suas tropas e os seus soldados começarão a gritar que houve matança no meio do exército de Absalão. Então, mesmo o mais valente dos seus homens, embora tenha a coragem de um leão, ficará paralisado de medo, pois todo Israel sabe que seu pai é um guerreiro poderoso e os homens dele são soldados valentes. Meu conselho é que você reúna todo o exército de Israel, convocando desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, para que tenha um exército realmente forte. E que o Senhor mesmo vá à frente desse exército. Então, quando encontrarmos o rei, poderemos destruir todo o exército dele sem deixar um só soldado vivo, como o orvalho cai sobre a terra. E no caso de Davi fugir para alguma cidade, lá estarão os soldados de Israel sob seu comando, e nós tomaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade até o vale mais próximo, e não deixaremos lá uma só pedra sem ser derrubada. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é mais sábio do que o de Aitofel. Fazia mais sentido, né? Entender que quem estava com Davi era fiel a ele, além de ser muito valente. Onde já se viu deixarem eles vivos, né? Querer pegar os soldados do pai dele, iam ficar todos... Tava desmerecendo toda a história que ele construiu de guerreiro, né? Enfim... Mas é engraçado como, dizendo a verdade, né?
ele estava indo a favor de Davi da mesma forma, né? Sim. E Então, o ciúme do outro pegou, né? Então assim o Senhor fez com que o conselho de Aitofel, que era eficiente, não fosse aceito, a fim de que Absalão fosse derrotado. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o plano de Aitofel e o que Husai havia sugerido. Depressa, disse Husai aos sacerdotes, encontrem Davi e digam a ele que é importante que saia de perto do rio Jordão esta noite, que ele passe para outra banda e entre pelos bosques, se não fizer assim será morto com todos os seus soldados. Jonatas e Aimaas tinham ficado em Rogel, pois não podiam ser vistos entrando na cidade e saindo dela. Uma serva ficou de levar até eles as mensagens que tinham de dar ao rei Davi, enviadas pelos sacerdotes. Mais um jovem viu Jonatas e Aimaas saírem de Enrogel e se encaminharem para o lugar onde estava Davi e avisou a Absalão. Jonatas e Aimaas, percebendo que tinham sido descobertos, fugiram para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço no fundo do seu quintal. A esposa desse homem colocou um pano sobre a boca do poço. Sobre o pano ela colocou grãos de cereais para secar o sol, e dessa maneira ninguém suspeitava que alguém estivesse escondido ali dentro. Os homens de Absalão chegaram a Baurim procurando por Jonatas e Aimaas. Ao perguntarem justamente na casa onde estava o poço coberto com pano se haviam visto esses dois homens, a mulher respondeu que eles haviam atravessado as águas e seguido adiante. Os homens de Absalão procuraram Jonatas e seu companheiro até cansarem e voltaram para Jerusalém. Então, os dois homens que estavam escondidos saíram da mesma hora do poço e correram até onde estava o rei Davi. Depressa, disseram eles ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E contaram ao rei as palavras de Aitofel, os planos dele para prender e matar o rei. Diante disso, Davi e seus homens se apressaram em atravessar o Jordão. Ao amanhecer, todos já estavam do outro lado do rio. Quando Aitofel soube que Absalão não quis atender ao seu conselho, montou no seu jumento, foi para sua casa, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. Dessa maneira morreu Aitofel e foi sepultado ao lado do túmulo de seu pai. Davi chegou logo a Maanaim. Enquanto isso, Absalão reuniu os soldados de Israel e, indo à frente deles, passaram o rio Jordão. Absalão havia colocado Amasa como comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era primo em segundo grau de Joabe. Seu pai era Itra, um ismaelita. Sua mãe era Abigail, filha de Naás, que era irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os soldados de Israel acamparam nas terras de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido com festas por Sobi, filho de Naás, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Eles trouxeram a Davi e seus homens tudo o que achavam que eles necessitavam para o repouso e sustento: camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de leite de vaca. Trouxemos essas coisas, disseram eles a Davi, porque achamos que todos vocês estão cansados, famintos e sedentos, depois da caminhada pelo deserto. Então, é mais um capítulo da história de Davi fugindo do seu filho, depois da trama e da traição, né? Inclusive daquele que era um dos seus conselheiros principais, que passou, né, para o lado do seu filho traidor. E
não aguentando não ser escutado, acabou se enforcando. O que para uma pessoa que A que ponto chega, né? é seguidor da palavra e que crê em Deus e crê nas suas leis escritas, é uma aberração colocar a sua própria vida à mercê do inimigo. Dessa forma, só pelo fato de não ter o reconhecimento que ele achava que deveria ter e ciúme, né? Então, são detalhes que precisam ser avaliados, porque geração após geração isso foi se multiplicando, né? Essa forma de você querer resolver a sua dor deste jeito, né? Achando que a dor vai sumir do corpo, mas a gente está colocando o corpo na frente do espírito, e as leis de Deus são eternas para o espírito, para a alma e para o corpo. O corpo vem final, o corpo deteriora, mas tudo que você faz, você carrega no espírito, e as consequências são eternas também. Vamos dar tchau? Vamos? Hein, João? Vamos falar tchau, que você não para, né? Olha lá, olha o João. Olha lá, ó, olha lá. Tchau. Tchau. Olha, tchau. Agora ele tá escutando o avião passando. É. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Deus Fiquem com abençoe. Deus.